Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje vamos dar início a um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos ler os 2 primeiros capítulos do livro de Amós, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em primeiro capítulo de Amós, né? Palavras de Amós, um pastor de Tecoa que teve visões a respeito de Israel, no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: Javé ruge de Sião, de Jerusalém, faz ouvir o seu grito. As pastagens dos pastores murcham, e até o pico do Carmelo seca. Trouxe aqui a explicação para a gente, desse versículo 2 aqui do capítulo 1, que a Bíblia traz, que diz o seguinte: Este brevíssimo oráculo introduz toda a atividade de Amós, apresentando-a como a manifestação do único Deus vivo, que habita em Jerusalém e está acima de qualquer divisão interna do povo. Então Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Nós percebemos aqui que nada pode ser maior do que Deus, nada físico e nenhum homem, nenhum povo pode ser maior do que Deus. Então nós temos um único Deus, o Deus vivo, que está acima de todas as coisas. Por isso, ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque sempre a vontade de Deus acima de todas as coisas. Agora nós vamos continuar aqui no versículo 3, e antes da gente continuar, nós vamos ver aqui o julgamento de Deus sobre algumas nações ali que estavam ao redor dos israelitas, tranquilo? A primeira aqui que nós vamos falar é sobre o julgamento que Deus faz sobre Damasco. Assim diz Javé: por 3 crimes de Damasco, e pelo 4º eu não vou perdoar, porque moeram Galaade com grade de ferro. Porei fogo na casa de Azael e queimarei os palácios de Ben-Hadad. Arrebentarei os ferrolhos de Damasco, eliminarei os chefes de Bicete-Aven, e o dono do poder em Bet-Eden, e o povo de Arã irá cativo para Kir, diz Javé. Só um detalhe que eu esqueci de falar, esse julgamento aqui é porque, obviamente, todos nós seremos julgados, né? Mas falando aqui especificamente sobre essa passagem, sobre essa leitura, todos esses povos aqui, as pessoas de Damasco, pessoas da Filisteia, de outros aqui que nós vamos falar, de Judá, de Israel, todas elas estavam fazendo crimes absurdos. Então Deus estava julgando todas elas. Vamos falar agora sobre a Filisteia. Assim diz Javé: por 3 crimes de Gaza e pelo 4º eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro, para entregá-lo a Edom. Porei fogo nas muralhas de Gaza e queimarei os seus palácios. Eliminarei os chefes de Azoto e o dono do poder em Ascalon. Voltarei minha mão contra Acaron, e o que sobrar dos filisteus será liquidado, diz Javé. Agora o julgamento sobre Tiro. Assim diz Javé por 3 crimes, de Tiro e pelo 4º eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro para entregá-lo a Edom, sem respeitar o pacto de irmãos. Porei fogo nas muralhas de Tiro e queimarei seus palácios, diz Javé. Agora sobre a nação de Edom. Assim diz Javé: por 3 crimes de Edom e pelo 4º eu não vou perdoar, porque perseguiram seus irmãos com a espada, sem ouvir a voz do sangue fraterno, e porque acenderam sua raiva para sempre, guardando ódio eterno. Porei fogo em Temã e queimarei os palácios de Bosra, diz Javé. Agora sobre a nação de Amon. Assim diz Javé: por 3 crimes de Amon e pelo 4º eu não vou perdoar, porque rasgaram o ventre das mulheres grávidas de Galaade só para alargar suas fronteiras. Porei fogo nas muralhas de Rabá e queimarei seus palácios com gritos de guerra no dia da batalha, como vendaval em dia de tempestade. Seu rei irá para o cativeiro junto com seus chefes, diz Javé. Capítulo 12. Capítulo 2. O julgamento agora sobre a nação de Moabe. Assim diz Javé: por 3 crimes de Moabe pelo 4º eu não vou perdoar, porque eles queimaram até as cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe e queimarei os palácios de Cariote. Moabe vai morrer em meio ao barulho, entre os gritos de guerra e ao som de corneta. Eliminarei o juiz que aí existe, e com ele trucidarei as suas autoridades, diz Javé. Agora sobre a nação de Judá. Assim diz Javé: por 3 crimes de Judá e pelo 4º eu não vou perdoar, porque desprezaram a lei de Javé e não guardaram os meus mandamentos, tomando
um caminho no rastro das mentiras que um dia seus pais já tinham seguido. Porei fogo em Judá e queimarei os palácios de Jerusalém. Agora nós vamos ver aqui o julgamento de Israel. Assim diz Javé: por 3 crimes de Israel e pelo quarto eu não vou perdoar, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho dormem com a mesma jovem, profanando assim o meu nome santo. Diante de todos os altares eles se deitam sobre roupas penhoradas, e no templo do seu Deus bebem o vinho de juros. E à frente de vocês fui eu quem derrotou os amorreus, altos como os cedros do Líbano e fortes como carvalhos. Os frutos deles eu cortei por cima e por baixo as suas raízes. Fui eu quem retirou vocês da terra do Egito e através do deserto guiei vocês durante 40 anos, a fim de os tornar proprietários da terra dos amorreus. Entre os filhos de vocês escolhi profetas, e entre os jovens de vocês escolhi homens consagrados. Não foi assim, ó filho de Israel, oráculo de Javé. No entanto, vocês embriagaram os homens consagrados e taparam a boca dos profetas. Pois eu vou abrir o chão debaixo de vocês, como abre o chão uma carroça carregada de feixes. O mais veloz não conseguirá fugir, a força do valente de nada lhe valerá. O forte não escapará da morte, o arqueiro não ficará de pé. O ligeiro das pernas não escapará, e nem mesmo o cavaleiro salvará a própria vida. O mais corajoso dos guerreiros fugirá nu nesse dia. Oráculo de Javé. Então, assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, uma leitura um pouco mais curta, mas algo que nós devemos deixar aqui muito importante. Aqui nós falamos, né, sobre o julgamento de Deus em cima das nações, e é algo que nós temos que refletir para a nossa vida, porque o julgamento do Senhor está próximo. O dia do juízo final, onde vai ser separado os bons dos injustos, os justos dos maus, vai ser onde Deus vai nos mostrar se realmente vivemos aquilo que Ele pede. Os mandamentos, amando a Ele sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? E todos os outros mandamentos, colocando Deus como prioridade, parando de pecar, renegando o pecado. É nesse dia que, de fato, nós vamos perceber, será que nós vivemos realmente aquilo que Deus queria para a nossa vida, cara? Por isso é importante nós mantermos fiéis, apesar de ser difícil, não é fácil, não estou falando aqui que é fácil seguir a Deus, mas é muito mais difícil seguir o mundo. É muito mais difícil viver no pecado, cara. É muito mais difícil. Dói muito mais. A dor é muito maior, a dor é muito grande. Então viva a vontade de Deus, mesmo sendo difícil. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deixa o pecado de lado. Sinceramente, ame a Deus, cara. Ame a Deus porque vale a pena. E o julgamento está próximo. E que nesse dia do julgamento nós estejamos preparados para sim fazer a morada eterna junto com Deus. Amém? Muito obrigado pela tua companhia. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Um beijo e um abraço para você. Tchau, tchau.